Olá, tudo bem? Eu sou a professora Camila Tecla e você está assistindo a Hora da Prática. Hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais, professora Cristiane e professora Amanda. São professoras da casa, professoras formadoras e que vão discutir um pouco conosco sobre a contação de história e a importância da literatura infantil. Eu vou pedir para que elas se apresentem para vocês. Pode começar, professora Cristiane. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane, eu tenho formação no curso de letras, então eu sou professora de língua portuguesa. Então a professora Camila me convidou e eu, muito feliz, aceitei o convite. É um prazer falar sobre a importância da literatura, falar sobre a importância de ler, né? Por mais que seja um campo que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas vai falar sobre isso novamente. É sempre inédito, né? Deve ser sempre inédito, porque realmente é fundamental para o exercício da profissão docente, né? Então eu espero que eu possa contribuir, professora, com a sua aula, com seus alunos, e estou à disposição. Sem dúvida alguma, acredito que a nossa conversa vai ser muito enriquecedora. Que bom. Professora Amanda. Olá pessoal, eu sou a professora Amanda Gladys, sou pedagoga de formação, atuo aqui também junto com a professora Camila nos estágios supervisionados e espero também contribuir com vocês para que vocês possam aí pensar um pouco melhor sobre a prática do pedagogo, em como ela se situa quando a gente vai trabalhar com contação de histórias com as crianças, seja dentro de sala de aula, seja num momento ali diferente. Espero contribuir e agradeço o convite, professora. Eu que agradeço, é sempre um desafio, né, falar sobre esses assuntos e contar com a participação de vocês duas, com as experiências que vocês têm. Eu acredito que vai ser, sim, de suma importância. Então nós já vamos começar assim com a nossa pergunta, assim, que é de fundamental importância. É importante trabalhar com contação de história e com literatura infantil dentro da educação? Professora, não é só importante, é fundamental, né? Hoje é impossível você dissociar um trabalho do outro. Então, quando você pensa nos níveis básicos de alfabetização, quando você pensa em colocar a criança em contato com a leitura, trabalhar os gêneros textuais tão importantes para essa fase, né? E tão aceitos, porque eles aceitam de uma forma gloriosa, né? Todos esses materiais que os professores buscam e trazem para o convívio deles, para dispor e trabalhar em suas aulas. Então, quando você pensa em uma prática, pensando realmente em trabalhar questões de colocar o aluno em contato com esse material, colocar o aluno em contato com as letras e já pensar numa formação leitora, então você precisa sim se munir de muitos livros, trazer bastante recurso para então começar a pensar nessa sua aula, né, de forma que ela seja produtiva e que ela alcance êxito. Por mais que você pense que você está buscando materiais que sejam para produzir, para colocar esses alunos em contato com a literatura, você tem que pensar também que é o momento do lúdico, né? É o momento que você vai começar a explorar a diversão, a brincadeira, e sem dúvida, esses devem ter um espaço bastante significativo dentro da sua aula, que não somente a preocupação, né, do ensino sistematizado, o rigor da leitura, fazer com que aquela criança saia daquela aula já fazendo outras leituras, enfim. Claro, tudo isso é importante, mas vem embutido, não é mesmo? Isso mesmo. Professora Amanda? A contação de história, a literatura infantil, para além dessas questões que a professora Cristiane pontuou, ela é essencial, tá? Porque além da gente desenvolver o hábito da leitura, de promover um momento ali diferente para a criança, ela está estimulando a imaginação daquela criança. E com a imaginação, nós que somos pedagogos, nós percebemos que outras coisas também são desenvolvidas. A criança que consegue transpor e se imaginar naquela contação que a professora está ali com recurso, mesmo que seja só com o livro, né, contando com uma entonação de voz, ela desenvolve habilidades diferentes daquela criança que não está tendo esse contato. E essas habilidades também vão se refletir
quando ela tiver o contato com as letras, quando ela for produzir um texto. Então ela corrobora com este processo, por isso que também são indissociáveis. É interessante a gente falar em leitura, como a professora Cristiane já disse, às vezes as pessoas falam, mas de novo, literatura, de novo. Mas se nós formos pensar, a leitura, ela está inserida no nosso cotidiano, na vida da criança, desde o momento em que ela se dá conta de si. Porque tudo é lido, né? Nós temos assim, não só as letras, mas nós temos as interpretações de contexto, de história, nós temos interpretação de imagens, e tudo isso com a contação de história, com a literatura infantil, vai promover, né, esse desenvolvimento para que a criança depois consiga aplicar isso em outras áreas e também, né, principalmente no contexto escolar. Bom dia! Estava uma linda noite. Uma bruxa com a sua vassoura, seu gato, seu caldeirão e não podia esquecer sua vassoura. Com certeza, levava ao céu junto com a sua varinha. Mas algo aconteceu, um vento muito forte, e aconteceu que o seu chapéu caiu. Vassoura, temos que buscar o nosso chapéu. A bruxa parou e foi atrás do chapéu. Mas vamos procurar esse chapéu. Aonde será? Vocês viram meu chapéu? Alguém viu meu chapéu? Quando de repente apareceu o cachorrinho, segurando o chapéu junto e disse: mas eu achei o seu chapéu. Eu posso ir com vocês? Junto no céu? Então a bruxa olhou, achou que o cachorro era muito educado e resolveu levá-lo junto com o seu gato, o caldeirão, a varinha e o chapéu. Novamente, voltaram para o céu na sua viagem, junto com todos os bichinhos. E algo aconteceu. Veio de novo o vento. Os bichinhos ficaram com medo. E o laço? E agora? Segurei o chapéu, mas o meu laço caiu. O que eu vou fazer? Vassoura, vamos descer. Desceu a vassoura, desceu o cachorro, o gato, a varinha e o caldeirão. Juntos começaram a procurar. Aonde será? Cadê? Será? Onde que está? Ali aonde? Quando vem um lindo sapinho, junto com o seu lacinho. E o sapinho entregou o laço para a bruxa e pediu: você pode me levar junto com você? Então, mais um bichinho, junto com a vassoura, e todos seguiram para o céu. Vamos colocar o laço. A bruxa sem o laço não consegue voar. Deixa eu deixar aqui minha vassoura, meus bichinhos, e vou pôr o meu lacinho, porque sem ele eu não consigo voar. Colocou o lacinho, pegou os bichinhos, foram todos para uma longa viagem. Quando de repente veio novamente o vento e ela segurou o chapéu, segurou o laço, mas a varinha caiu. Vamos ter que parar de novo. A bruxa parou novamente e quando ela menos esperava, veio o sapo junto com a sua varinha e trouxe para ela e perguntou se podia ir junto com o gato, com o cachorro e com o passarinho. E ela deixou. Lógico, ele fez uma linda atitude de trazer sua varinha, então seguiram todos, junto o gato, o cachorro, o passarinho e o sapinho, junto com o seu chapéu, seu caldeirão e a sua varinha, e voaram para o céu. Voaram para o céu. Mas ela não esperava que o vento vinha mais ainda forte e tudo caiu, ficando só a
a bruxa numa nuvem. E agora, o que a bruxa vai fazer sem o gato, o cachorro, o papagaio e todos os seus bichinhos? E ela ficou ali, na nuvem, e desceu para procurar os seus amigos. Procurou, procurou, quando de repente ouviu um barulho muito estrondoso, um barulho muito alto, um barulho muito amedrontador, que deu muito medo na bruxa. E não era que veio um dragão, desses muito grandes, muito fortes. E ele queria fazer, sabe o que com a bruxa? Um petisco de bruxa. Uma bruxa assada no forninho. E então ele correu atrás da bruxa. E a bruxa tentando se defender, tentando sair dessa situação, desse dragão. Quando, de repente, apareceu um monstro muito grande, que na verdade não era um monstro, mas ele não sabia que era os seus amigos que tinham caído na lama e parecia um gigante monstro preto. E ele disse para o dragão: "Você pode soltar a bruxa? Ela é nossa." E o dragão rapidamente voou ao céu e deixou os seus amigos todos juntos. Mas tinha um grande problema. A vassoura tinha quebrado. Como eles iam voltar para o céu? Então, todos os bichinhos se juntaram, foram procurar coisas na floresta e colocaram tudo dentro do caldeirão. O sapo, ele trouxe um osso. O passarinho trouxe uma flor. O gato trouxe galhos. O cachorro trouxe galhos. E o gato, ele trouxe muitas frutas, todas que ele achou. E colocaram tudo dentro do caldeirão. E com a sua varinha mágica, ela fez com que a porção agisse. E, de repente, a vassoura estava novinha em folha. Olha que linda! Gostaram da minha vassoura? Agora ela tem lugar para todos os bichinhos. Sabia? Tem lugar para o caldeirão, tem lugar para o gatinho, tem lugar para o cachorro, tem lugar para o passarinho, tem lugar para o sapinho e para todos os bichinhos. E assim, seguiram todos para o céu. Vocês querem ir para o céu comigo? Querem? Mas não cabe, só tem lugar para os bichinhos. Então eu vou indo. Uma outra oportunidade, eu levo vocês comigo. Vocês querem ir? Mas um outro dia. Ai, até o caldeirão. Vamos pegar o caldeirão, então. E essa é a história. Vocês gostaram da história? Sim. Então quem gostou, bate palma. Mais alto. Muito bem. Isso é importante porque o professor ele precisa se habituar com esse contexto, né? Eu entendo, todos nós devemos ter passado por isso. A gente tem muito receio quando a gente está no início da nossa formação docente, quando falam, vai ter que contar uma história. Meu Deus, você olha para aquele rosto daquelas crianças, você não sabe, e aí você vai criando esse hábito, porque também é um hábito que nós, professores, temos que criar. É uma condição de que nós também temos a vivência de resgatar aquela criança e aquelas memórias de quando nós escutávamos as histórias dos nossos professores. Então, além do desenvolvimento da criança, ela também proporciona um desenvolvimento de você enquanto profissional docente. Por isso ela também é importante, né? E como fazer para que a história, a literatura infantil, essa contação, seja prazerosa e não um ato de cumprir um rigor do currículo ou ser algo assim para cumprir o que está sendo solicitado para o desenvolvimento da leitura mesmo e da escrita?
uma preocupação que nós temos enquanto professores, né, professores que estamos aqui envolvidos com a formação do aluno, né, você estagiário, você está aí acompanhando esse ambiente. Então, qual que é a nossa maior preocupação? É pensar que, é fazer com que você entenda que enquanto pedagogo você vai poder, felizmente, trabalhar uma variedade de situações, né? Então, você tem uma possibilidade muito grande de trabalhar em várias situações. Então, não é porque você está se formando pedagogo que você obrigatoriamente vai ter que saber entrar num ambiente e fazer quá para interpretar uma literatura infantil. Então, você tem que pensar, se você está disposto a fazer isso, se você tem uma formação, se aquilo te agrada enquanto pessoa, enquanto professor, então eu acho assim, vá e se insira, se joga de cabeça, porque a criança precisa disso mesmo, né? Então ela precisa perceber que você é leitor, ela precisa saber que você está realmente envolvido com aquela atividade e que você não está preocupado em o pagar mico, né? Que eles falam, que muita gente se preocupa, puxa vida, mas se eu vou ter coragem de fazer isso, como que eu vou me portar, como que eu vou me prestar a tal papel? Então, se você não tem esse perfil, pense em outras coisas, outras atividades que você pode fazer. Mas, felizmente, nós temos a grande maioria dos alunos que procuram o curso de pedagogia, eles estão preocupados com isso, não é, professor? Quer dizer, então ele vai entrar em sala de aula, ele vai começar a trabalhar a literatura infantil e ele vai pensar em técnicas que possam fazer com que esse aluno tenha o melhor desenvolvimento possível dentro daquela situação e, para isso, ele vai ter que auxiliar e fazer o papel dele muito bem. Quando nós pensamos em uma professora para trazer para uma aula de contação de histórias, aparecem várias professoras que têm esse perfil, quer dizer, que se caracterizam realmente, que mudam o tom de voz, que mudam a expressão, quer dizer, eu vou falar do lobo mau e eu vou me expressar como um lobo mau. Então já vou dando a ideia para a criança de que aquelas atitudes do lobo mau não são bacanas, porque eu estou interpretando, eu estou me envolvendo naquela situação. E eu vou falar da Chapeuzinho, e ela estava passeando, e ela balançava a cestinha. Então, assim, eu tenho esse envolvimento, né? Eu tenho essa imersão, é a palavra. Eu faço a imersão na história e a partir daquilo, então, eu vou ter capacidade para interpretar, porque amor, né, professora? Não tem como fazer diferente. Você começa a fazer e aí você se vê tão apaixonada, é tão empolgante, que aí você consegue fazer com que aquelas crianças fiquem assim, te olhando, esperando, meu Deus, o que ela vai fazer agora, o que vai acontecer, sem deixar que o conteúdo... Ela está prestando atenção no seu comportamento, a forma que você está conduzindo a leitura e, ao mesmo tempo, ela está recebendo a mensagem, está entendendo o que está sendo falado ali. E isso é possível, sim. A gente não está aqui para falar, não, mas é muito fácil. Não é, a gente sabe que não é fácil, né? Mas é possível e no que depender de nós, né, a gente pensa e propõe e sugere leituras e sugere vídeos e faz de uma forma que você também se sinta empolgada e queira fazer também. E vou fazer uma outra pergunta para a professora Amanda. Pegando o gancho daqui do que a professora Cristiane falou de estar em imersão nesse processo, professora Amanda, o que então a gente pode utilizar de estratégias e de recursos para que tanto o professor possa imergir nesse processo quanto também os alunos? Infinitos, professora. Infinitos, pessoal. Nós podemos usar desde sucata até um fantoche, algo mais elaborado, um teatro de sombras, né? Ou como vocês vão ver, a contação de história com alguns objetos, como a vassoura, que a professora contou, que tem os recursos, né? Ela colocou junto com o cabo da vassoura, então ela criou os dedoches, né, os fantoches para inserir na vassoura e ela vai contando a história. São infinitos recursos que nós podemos utilizar. O principal é que a gente tem que adquirir essa prática. A gente tem que ter vontade de fazer essa coisa diferente para as crianças. E a primeira vez que vocês fizerem, se vocês já não tiveram contato, vocês vão ver eles sentados e vocês vão ver a reciprocidade que eles nos dão. Eles vão contando a história com a gente, eles vão dando indicativos do que eles querem que vocês façam. Então vocês vão fazer uma entonação de voz, eles vão se assustar de repente porque é o lobo mau e você vai saber que aquilo está atingindo o seu objetivo, está atingindo aquela criança. E é tanto que muito provável vocês vão ver eles depois reproduzindo aquilo dentro de sala de aula. Entre as crianças brincando, eles vão brincar, vou brincar de contar uma história. E você vai ver a criança sentando e ela vai reproduzir da forma como você contou.
Quer coisa melhor do que isso? Nós estamos passando exemplos positivos e momentos de vivência positiva que aquela criança vai guardar e vai repassar para os próximos. Então é essencial, só que o aluno, o acadêmico, o pedagogo, ele tem que exercitar isso, ele tem que deixar aflorar isso, sem se importar com a apagação de mico, que tem outra professora, que de repente tem uma diretora fotografando, porque é um momento enriquecedor. Então leve, né, professora? Um estagiário que vai estar lá te observando, e aí que você tem que fazer melhor ainda, porque aí você está contagiando uma outra pessoa que vai se sentir tocada a fazer também. Professora, exato. É isso mesmo. E é interessante porque você falando assim das crianças que querem reproduzir esse momento, vocês vão ver que nós gravamos algumas estratégias aqui de exemplo para vocês, né, de como isso pode acontecer. Eu estava aqui comentando com a professora Cristiane que nós trouxemos a filha da professora Cristiane, a Laura, que participou, uma fofa participou aqui das nossas gravações. E ela, depois da contação de história, ela se caracterizou e saiu aqui brincando com esses elementos, né, com a vassoura. Eu até comentei que podíamos ter gravado ela brincando nesse momento, porque eles gostaram, eles se emergem nesse processo e eles querem reproduzir, eles querem recontar. Então, muitas vezes depois que a gente conta a história, que a gente trabalha essa história, os alunos vão querer recontar. Então, você usou uma estratégia, um recurso, eles querem se caracterizar, eles também querem usar esse recurso para recontar a história do jeito deles para outras pessoas, né? Isso é muito positivo, né? Porque ele vai ter um desenvolvimento amplo dentro das habilidades e competências que a gente considera essencial no contexto escolar. Nesta casa, todo mundo quer dormir. Ninguém fica acordado por aqui. Nesta casa, todo mundo quer dormir. Ninguém fica acordado por aqui. Era uma vez uma casa sonolenta que tinha uma cama aconchegante. Nesta cama havia uma avó que roncando, numa casa sonolenta onde todos dormiam. Em cima dessa avó que roncava, havia um menino sonhando, com a avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos estavam dormindo. Em cima deste menino, havia um cachorro cochilando, em cima do menino sonhando, da avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos dormiam. Em cima deste cachorro havia um gato ronronando, em cima do cachorro cochilando e do menino sonhando, da vovó roncando, na cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos dormiam. Em cima deste gato havia um rato ressoando em cima do gato, ronronando, em cima do cachorro, cochilando, e do menino sonhando, e da avó, a avó roncando, na cama aconchegante, na casa sonolenta, onde todos dormiam. Em cima deste rato havia uma pulga. Uma pulga acordada. A pulga pulou no gato, que assustou o gato. O gato arranhou o cachorro. O cachorro caiu em cima do menino, que assustou a vovó, que quebrou a cama. Na casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo.
Essa história que nós escutamos hoje se chama A Casa Sonolenta, da autora Audrey Wood. E aí, Laura, você tem alguma pergunta? Sim. Se o cachorro pulou em cima do menino, mas o cachorro não estava em cima do menino, então o cachorro levantou e pulou em cima do menino? Aí o menino assustou a vovó e a vovó quebrou a cama. E aí ninguém mais ficou dormindo, todo mundo Já acordou. devia ter quebrado a cama com todo Verdade, aquele não peso. é? Um em cima do outro, a pulga veio, ó, pra desequilibrar todo mundo e acordar todo mundo da casa. E quebrar a cama. E quebrar a cama. Acabou a cama aconchegante agora. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível, então, de fato, lá dentro da sala de aula, eu, enquanto professora, com a minha turma, fazer uma contação de história, trabalhar a literatura infantil? Sempre, sempre. A gente sabe, né, por vivência também, que a rotina da escola ela não é fácil, né? Tem infinitos momentos e o planejamento da aula e tudo que, às vezes, o professor ele se sente afogado e as crianças, aí um corre, o outro. Mas a contação de história, ela justamente pode ser uma aliada nesses momentos. Então, mesmo quando você se sentir atribulado dentro do seu planejamento, dentro da sua organização de sala, ou quando você estagiário estiver vivenciando como uma professora, vocês vão ver que ao contar uma história, a turma calma. E tudo começa a se encaixar nos eixos. As crianças focam a atenção no professor. Então, ela é essencial. E é possível, sim, se fazer mesmo dentro de sala de aula, ou mesmo com os alunos maiores. Tudo vai depender do como você vai contar aquela história. Ou pegar o livro por si só, distribuir para as crianças e deixar que eles leiam sentados. Você vai sentar cada um na sua carteira e cada um vai ler o livro. Não vai ter o mesmo efeito de você fazer uma roda na sala, fazer um momento diferente, afastar as carteiras e dar os livros para que eles leiam ou contar uma história para eles. Então, tudo depende de como o professor trabalha. Professora Cristiane? Eu preciso pegar um livro para poder justificar a minha fala aqui. Então, quando você pensa numa contação de histórias ou então até mesmo numa roda de leitura, então o elemento principal, então, além das crianças, é o material. Claro que você vai pensar num ambiente confortável, você vai pensar em aconchegar essa criança, porque quando você pensa, quando meus pais contavam histórias para mim, qual que era a principal preocupação deles, né? Meu pai sempre começava uma história com "veja bem, minha filha". Então a gente já sabia que por ali viria uma história bastante longa, né? Então a gente já sentava confortavelmente, então se posicionava para poder ouvir essa história. Então, o importante né, todas essas situações além do livro. E quando você coloca o livro em contato com a criança, ela precisa realmente mexer, né? Ela precisa olhar, ela precisa ver as imagens, ela precisa folhear para que aquilo comece a aguçar os sentidos dela. Eu já falei uma vez para a professora Camila, ela riu de mim, mas eu falo novamente. Se você por acaso me encontrar em alguma livraria, pode ser que você me pegue cheirando o livro. Né? Então eu vou olhar, eu vou sentir o cheiro para ver se aquele cheiro também vai me agradar, porque nós somos pegos também por esse sentido, né? E aí você então começa a criar aquela sensação de afetividade, de proximidade, de pertença mesmo, isso é meu e eu vou fazer uso dele, entendeu? E eu vou aproveitar aquilo máximo. Então, se isso faz bem para você, se isso faz sentido para você, então você passa isso para alguém. Se você tem o prazer de compartilhar um ambiente com, sei lá, 22, 25, 30, tá bom, né? 30 tá bom, né? Até 30. Então, que seja o mais produtivo, o mais favorável e o mais significativo possível, né? Então, pensar nessa questão realmente, colocar a criança em contato com esse material, deixar mexer, deixar sentir, deixar folhear. Claro que você vai cuidar das orientações, não pode riscar, não pode rasgar, isso não pode. De resto, né? Pode levar para casa? Pode levar para casa, né? Compromisso, você vai trazer, tem mais gente querendo ver depois e tal. Enfim, são muitas situações, são variáveis que podem acontecer, mas para isso precisa realmente você estar envolvido nesse processo, ser leitor, tem que ler muito, tem que gostar,
tem que mostrar que você sabe sim, porque ele vai perceber, né? Por menor que seja a criança, ela vai perceber se você leu ou se você não leu. E isso é muito interessante, porque quando nós falamos de educação infantil fundamental, e você que é mãe pode nos falar isso muito bem também, que a criança ela vai entender que você gosta, se você gosta, se você não gosta, e ela vai refletir aos seus hábitos também. Então, o professor lê em sala de aula, o professor ele estimula, quando ele pega o livro, o olho brilha, né? Ele gosta, ele leu com antecedência a história, tudo isso também reflete para o desenvolvimento do gosto pela leitura pelas crianças também, não é, gente? Como a professora falou, é aquilo que nós estávamos conversando. A professora Cristiane já foi uma criança um dia. E ela tem uma memória literária, uma memória afetiva, do qual ela se lembra até hoje daquele jargão que o pai dizia antes de contar uma história. Então olha como isso foi importante. Olha como esse momento acompanhou todo o desenvolvimento dela, tanto pessoal quanto profissional. Hoje ela é uma professora, hoje ela cultiva esse hábito de leitura na Laura, na sua filha. Então olha quanto isso ressignificou a vida dela. Então olha o nosso papel e a importância dele. Então é isso que vocês têm que ficar atentos, porque é muito enriquecedor. É verdade, eu agradeço imensamente as contribuições da professora Amanda, da professora Cristiane. Gostaria que vocês se despedissem dos nossos alunos e deixassem uma mensagem de incentivo para que eles também sejam contadores de histórias. Bom, pessoal, eu me despeço então de vocês, agradeço novamente a oportunidade, o convite, e eu gostaria de deixar para vocês que vocês não percam a criança que vocês têm interior, não percam um brilho no olhar. Se você não tem, por algum motivo, você não teve esse momento, de repente, de uma contação de história com uma professora, com um pai, uma mãe, algum parente que estava próximo de você, pense em como você vai adquirir, como você vai trabalhar isso aqui dentro do curso e as vivências que nós lhe possibilitamos para que você possa poder compartilhar e enriquecer a formação do seu aluno, enriquecer o desenvolvimento dele. Porque com certeza ele vai se lembrar de você para o resto da vida. Essa memória vai acompanhá-lo. Então é importante que vocês estejam e que vocês percebam o quanto uma contação de história pode auxiliar vocês dentro de sala de aula, tá bom? Então estudem aí bastante, não esqueçam. Professora Cristiane. Bom, primeiramente agradeço, né? É sempre um prazer muito grande participar das aulas e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente já vai vivenciando ao longo da nossa vida acadêmica, vida pessoal, né? Então, que vocês se sintam instigados sempre a fazer as leituras, a buscar os teóricos que fundamentam essa prática, né? Então, tem muitos pensadores que pensam sobre a importância da leitura e falam sobre isso para nós. Então, é importante vocês terem esse entendimento teórico. Fora isso, é prática, é amor, é dedicação, é envolvimento, né? E essa parte do estágio os alunos costumam nos trazer assim uma parte tensa, nervosa, porque ele está aliado a outras atividades que ele também precisa fazer, né? A vida dele que está correndo paralelo àquilo ali. Mas faça desse momento um momento diferenciado, um momento especial para você também, para você se perceber enquanto um futuro docente, né? Um professor que vai atuar numa sala de aula e ser o dono daquela situação, digamos assim, né? Então, sucesso para vocês, não parem de estudar nunca, sejam sempre estagiários, sejam sempre formadores, enfim, e sejam sempre leitores, tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu agradeço mais uma vez o aceite do convite das professoras. Nós ficamos por aqui então e até uma próxima.